Ela ouviu tudo o que nunca deveria ter ouvido. Ouviu o rei ordenar ao filho que a esquecesse, e o silêncio dele doía mais do que qualquer ferida poderia doer. Enquanto os sinos anunciavam a morte do pai dele, ela fugiu, grávida do futuro rei Alfa. Quando ele descobriu, já era tarde demais. O novo rei correu para a floresta, gritando por ela, acreditando que tinha sido abandonado e traído. Longe dali, com as mãos trêmulas repousando sobre sua própria barriga, ela jurou que protegeria seu filho de um reino que nunca a aceitaria. Ela precisava fazer algo para salvar os dois. Ela dançava em uma taverna apenas para colocar pão na mesa. Até que, em uma noite comum, o rei entrou apenas para passar a noite e congelou quando reconheceu a mulher que jurara nunca mais amar. O que ele não esperava era que, ao segui-la, abriria a porta daquela pequena casa e encontraria seus próprios olhos olhando para ele. Capítulo 1. A pedra do castelo guardava segredos que nenhum servo ousava revelar. Alyssa passou os dedos pela superfície fria da parede enquanto atravessava o corredor lateral, aquele que poucos usavam após o anoitecer. Seu coração batia forte, como sempre batia quando sabia que ele estaria esperando. Ela não deveria estar ali. Um servo não vagava pelos corredores reais após a meia-noite sem levantar suspeitas. Mas Kais tinha um jeito de fazer o impossível parecer inevitável, de transformar o proibido em algo necessário. A porta rangeu quando ela a empurrou para abrir. E lá estava ele, o príncipe herdeiro de Draenure, futuro rei, encostado na mesa de mogno com os braços cruzados e aquele olhar que a despia sem nunca tocar sua pele. "Achei que você não viria", disse ele, sua voz grave ecoando pela pequena sala. "Eu pensei o mesmo." Alyssa fechou a porta atrás de si, as mãos tremendo levemente. O guarda do terceiro andar trocou de turno. Ele quase me viu. Kais deu 2 passos em direção a ela e o mundo inteiro pareceu encolher. Ele tinha essa habilidade, preencher completamente qualquer sala apenas com sua presença. "Quase não é suficiente para me manter longe de você." Quando ele a tocou, colocando a mão na curva de sua cintura e puxando-a contra seu corpo, Alyssa sentiu aquela onda familiar de calor se espalhar por suas veias. Não importava quantas vezes eles se encontrassem assim, a sensação era sempre avassaladora, sempre nova. "Meu pai está pior", murmurou Kais em seus cabelos, seu hálito quente roçando sua têmpora. "Os curandeiros dizem que é apenas uma questão de semanas." Alyssa ergueu o rosto para olhá-lo e viu algo raramente presente nos olhos do príncipe. Medo. Não o medo dos homens comuns, mas o terror silencioso de alguém que sabe que sua vida está prestes a mudar de forma irreversível. E quando isso acontecer, ela começou, mas não conseguiu terminar a frase. "Quando isso acontecer, você será minha." Kais segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares acariciando suas bochechas. "Não me importo com o que dizem. Não me importo se todo o conselho se levantar contra mim. Você é minha, Alyssa, minha companheira, minha escolha." Ela queria acreditar nessas palavras, mas havia uma diferença brutal entre um príncipe e um rei. Kais podia fazer promessas agora, enquanto ainda não carregava o peso da coroa. Mas mais tarde, quando os anciãos se reunissem para falar de alianças, de linhagens, do que era melhor para o reino. "Você está pensando demais", disse ele, reconhecendo a expressão que ela fazia sempre que a dúvida a consumia. "Posso ver isso em seus olhos. Então pare de me dar motivos para duvidar." As palavras saíram mais duras do que ela pretendia, mas Kais apenas sorriu. Aquele sorriso lento que fazia algo se enrolar profundamente dentro dela. "Quando eu me tornar rei", ele sussurrou contra seus lábios, cada palavra cortada por sua respiração instável. "A primeira coisa que farei é declarar você minha diante de todo o reino." Eles permaneceram assim por horas, enredados nas sombras daquela sala esquecida. 3 semanas se passaram como folhas levadas pelo vento do outono. O rei estava definhando em seus aposentos, cercado por curandeiros e conselheiros, sussurrando sobre a transição do poder. Alyssa continuou suas tarefas, limpando salões, trocando lençóis. Mas algo havia mudado. Nos últimos 5 dias, seu corpo a atraía de maneiras desconhecidas. Tonturas repentinas que a forçavam a se apoiar nas paredes. Enjoos matinais que a deixavam pálida e trêmula. Levou 2 dias para ela reconhecer a verdade quando ela a atingiu como um raio. Ela estava grávida, carregando o filho de Kais. Alyssa colocou a mão sobre sua barriga ainda lisa, os olhos ardendo com lágrimas de alegria e terror entrelaçadas. Um filho. Ela precisava contar a ele imediatamente. Alyssa estava terminando seu trabalho nos aposentos adjacentes ao quarto real quando ouviu vozes. A porta estava ligeiramente aberta e ela reconheceu instantaneamente a voz áspera do rei.
Meu filho. O rei tossiu, um som úmido e doloroso. Você precisa esquecer aquela garota. Alissa congelou. Seus dedos apertaram o pano que ela segurava até seus nós ficarem brancos. Pai, não vamos discutir isso agora. Kais respondeu, parecendo exausto. Você precisa descansar. Não haverá descanso até que você me prometa. Aquela serva não é adequada. O reino precisa de alianças. Precisa de força. Uma simples criada arruinaria nossa linhagem. Mancharia a reputação da coroa. Cada palavra parecia um golpe. Ela sempre soube que o rei nunca aprovaria. Mas ouvir essas palavras em voz alta, ditas com tanta frieza, era doloroso demais para suportar. Pai, prometa-me, Kais. Prometa que, quando eu partir, você fará o que for certo para Drakenshire. Prometa que esquecerá essa fantasia infantil. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito. Alissa prendeu a respiração, esperando em silêncio, implorando para que Kais dissesse não. Descanse, pai. Conversaremos sobre isso quando você estiver mais forte. Não foi uma recusa, mas não era a defesa de que ela precisava. Alissa correu, deixando cair o tecido no chão, com lágrimas já escorrendo pelo rosto. Seus pés descalços mal tocavam as pedras frias enquanto ela atravessava corredores, descia escadas, fugindo daquela conversa como se pudesse escapar da verdade que ela revelava. Ela mal havia chegado ao corredor dos empregados quando uma voz a deteve. Minha querida menina, por que tanta pressa? Ela se virou e encontrou o conselheiro Maddox, um homem mais velho com olhos estreitos e um sorriso que nunca chegava a atingir totalmente seu rosto. Ele sempre a deixava inquieta, como se estivesse constantemente avaliando tudo ao seu redor. Perdoe-me, conselheiro. Eu estava apenas terminando minhas tarefas. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele se aproximou e Alissa instintivamente deu um passo para trás. Ou é porque você ouviu coisas que não deveria ter ouvido. Seu sangue se transformou em gelo. Eu não ouvi. Vamos poupar as mentiras, minha querida. Maddox cruzou as mãos atrás das costas, seu sorriso sinistro se alargando. Tenho olhos em todos os lugares deste castelo. Olhos que perceberam sua tontura matinal, sua indisposição. Alissa sentiu o mundo desabar sob seus pés. Você está grávida do príncipe, continuou Maddox, como se estivesse discutindo o tempo. E isso, minha querida, é um problema considerável para os planos do reino. Isso não é da sua conta, ela conseguiu dizer, embora sua voz tremesse. Oh, mas é sim. Tudo o que afeta a coroa é da minha conta. Ele tirou uma bolsa pesada de dentro de suas vestes, e Alissa ouviu o tilintar de moedas de ouro. Isso deve ser suficiente para você começar uma nova vida. Longe daqui. Longe do príncipe que em breve será rei e precisará fazer escolhas que uma simples criada não pode entender. Você está me oferecendo dinheiro para desaparecer? Alissa sussurrou, incrédula. Estou oferecendo uma solução que beneficia a todos. Você terá meios para criar seu filho. O príncipe cumprirá seu destino sem complicações. O reino permanecerá forte. E se eu recusar, o sorriso desapareceu. Então você aprenderá que acidentes acontecem com frequência alarmante neste castelo, especialmente com servos desobedientes, e seria uma pena se algo acontecesse com você ou com a criança que você carrega. A ameaça era inconfundível. Alissa olhou para o ouro, depois para o rosto impassível de Maddox, e sentiu a armadilha se fechar ao seu redor como as mandíbulas de um lobo. Ela estava sozinha, grávida de um homem poderoso que ameaçava não apenas sua vida, mas a vida de seu filho ainda não nascido. Kais estava com seu pai moribundo, enfrentando pressões que ela mal podia imaginar. Mesmo que ela corresse para ele agora, mesmo que contasse tudo, como poderia saber se ele a escolheria? Ela acabara de ouvir o rei exigir que ele a esquecesse. Ela ouvira o silêncio de Kais onde deveria ter havido uma recusa. Não tenho a noite toda, disse Maddox, sacudindo a bolsa. Com as mãos trêmulas, Alissa pegou o ouro. O peso era considerável, mais dinheiro do que ela veria em anos de trabalho. O suficiente para sustentar uma criança, pelo menos por um tempo. Uma decisão sábia, disse Maddox com satisfação. Aconselho que você parta antes do amanhecer. E, minha querida, se você valoriza sua vida e a de sua filha, nunca volte. Ele desapareceu pelo corredor, deixando Alissa sozinha com o ouro que parecia pedras em suas mãos e a sensação opressora de que ela acabara de vender não apenas seu futuro, mas sua alma. Naquela noite, o castelo mergulhou em luto. O rei morreu logo após o pôr do sol e os sinos começaram a tocar, anunciando a dor e o início de uma nova era. Os servos corriam pelos corredores preparando os rituais fúnebres. Os conselheiros se reuniram para planejar a coroação.
E em meio a todo aquele caos, ninguém percebeu uma jovem criada empacotando seus poucos pertences e saindo pela porta lateral antes do nascer do sol. Alissa olhou para trás apenas uma vez, vendo as torres do castelo se erguendo contra o céu ainda escuro, e colocou a mão sobre a barriga, onde crescia o filho do futuro rei Alfa. Perdoe-me, ela sussurrou, sem saber se falava para seu filho, para Cais ou para si mesma. Então ela se virou e caminhou em direção à densa floresta que cercava o reino. Cada passo a levava para mais longe do único homem que ela já amou, o único lugar que ela chamava de lar. A gravidez a impedia de se transformar em loba. Então ela viajou em forma humana, com os pés sangrando dentro de botas gastas, seu corpo enfraquecido protestando contra a árdua jornada. Ela evitou todas as aldeias próximas, temendo que alguém pudesse rastreá-la, e dormiu escondida entre as árvores, sobrevivendo com frutas silvestres e água do riacho. No castelo, Cais estava soterrado de responsabilidades. O funeral de seu pai exigiu 3 dias inteiros de rituais, seguidos pelos preparativos para sua própria coroação. Ele mal tinha tempo para respirar, muito menos para procurar Alissa. Quando finalmente encontrou um momento e foi até os aposentos dos servos, descobriu que ela havia desaparecido. Alguém a viu? Ele perguntou com o coração acelerado por um medo que não conseguia nomear. As outras criadas balançaram a cabeça, evitando seu olhar. Ninguém sabia ou ninguém quis dizer. Cais virou o castelo de cabeça para baixo. Ele questionou guardas, criados, qualquer um que pudesse ter visto Alissa, mas ela havia desaparecido como fumaça, sem deixar vestígios. Então Maddox se aproximou dele, com o rosto marcado por uma máscara de falsa preocupação. Meu rei, ele começou, usando um título ao qual Cais ainda estava se acostumando a ouvir. Lamento trazer notícias preocupantes, mas acredito que devo informá-lo sobre a garota que você procura. Fale, ordenou Cais com a voz áspera. Alissa! Ela veio até mim há alguns dias, pediu dinheiro, uma quantia considerável. Maddox fez uma pausa, como se a parte seguinte lhe causasse dor. Ela me disse que tinha um homem, que descreveu como o amor de sua vida, alguém de sua aldeia natal. Ela disse que precisava vê-lo com urgência. Cada palavra era uma facada. Você está mentindo, disse Kaisa, embora até para seus próprios ouvidos sua voz soasse vazia. Eu gostaria que fosse uma mentira, meu rei, mas eu lhe dei o dinheiro que ela pediu. Ela sempre foi tão dedicada, ajudando muito mais do que o necessário. Eu não poderia negar sua ajuda. Ela precisava partir. Lamento não ter dado tempo para você falar com ela. Ká ficou ali tentando processar tudo, tentando encaixar aquela história em tudo o que sabia sobre Alissa, mas a dúvida já havia se instalado nas últimas semanas. A insegurança incômoda sobre se uma serva poderia realmente amar um príncipe ou se havia algo mais calculado por trás daqueles olhos gentis. Ela fugira sem dizer uma palavra, sem uma explicação, sem sequer tentar falar com ele. O que mais poderia ser senão traição? Algo dentro de Cais se despedaçou. Uma fúria selvagem e desesperada subiu pela sua garganta como fogo derretido, queimando tudo em seu caminho. Ele não disse mais nada a Maddox e, em vez disso, caminhou pelos corredores, seus passos ficando mais rápidos, mais desiguais. Quando chegou ao pátio externo, a transformação já estava ocorrendo. Seus ossos se quebraram e se remodelaram, os músculos se expandiram, a pele deu lugar a pelos negros como uma noite sem lua. Em segundos, onde antes havia um homem, agora se erguia um lobo enorme com olhos brilhantes como prata líquida na luz fraca da manhã. Cais correu. Ele correu mais rápido do que nunca. Suas patas poderosas devoravam o chão enquanto ele saltava pelos portões do castelo e entrava na densa floresta. Ele precisava encontrá-la. Precisava rastrear seu cheiro, confrontá-la, forçá-la a olhar nos seus olhos e repetir aquelas mentiras sobre outro homem. Mas quando parou para cheirar o ar, desesperado por aquele perfume, ele sabia tão bem quanto seu próprio nome que não havia nada. Dias se passaram desde que ela partiu. Choveu, ventou, e todos os vestígios do cheiro dela foram apagados como poeira. Cais uivou longa e angustiadamente, o som ecoando pela floresta e fazendo os pássaros voarem. Ele desabou no chão úmido da floresta, sua respiração pesada sacudindo seu corpo enorme. E lá, no silêncio solitário da floresta, quando o sol começou a nascer, uma lembrança o atingiu com força devastadora. Naquela noite, em seu lugar secreto, Cais não conseguia tirar os olhos dela. Ela era a coisa mais linda que ele já tinha visto. Você é perfeita, ele corrigiu, puxando-a para seus braços. Alissa riu, aquele som suave que ele tanto apreciava.
Mentiroso. Sou apenas uma serva com mãos calejadas e cabelos rebeldes. Você é minha, disse K. Ele a beijou sob o luar, que os observava. Ele a deitou gentilmente na grama macia, suas mãos explorando cada curva, cada centímetro de pele exposta. Alyssa arqueou-se sob ele, seus dedos emaranhados em seus cabelos, puxando-o para mais perto, enquanto sussurrava seu nome. Eu te amo, ela disse a ele. Eu te amo tanto que dói. Então deixe-me curar essa dor, respondeu Kais, sua voz áspera de emoção. Eles se tornaram um sob a lua benevolente, seus corpos se movendo em perfeita harmonia em uma dança tão antiga quanto o próprio tempo. Quando finalmente se deitaram lado a lado, ainda com a respiração instável, Kais puxou Alyssa contra seu peito e a segurou como se ela pudesse desaparecer se ele afrouxasse seu abraço. Prometa que nunca vai me deixar, ele pediu, beijando o topo da cabeça dela. Eu prometo. Alyssa sussurrou sem hesitar. Eu sou sua para sempre. E ele acreditou nela com todas as suas forças. O lobo na floresta abriu os olhos, a memória se dissolvendo e deixando para trás apenas a dura realidade. Aquelas promessas eram mentiras, e ele tinha sido tolo o suficiente para entregar seu coração completamente, desprotegido, sem questionar. Sais levantou-se lentamente, sacudindo as folhas úmidas de seu pelo. Quando olhou para cima, o sol já estava alto, e ele sabia que precisava voltar. Ele tinha um reino para governar. Mas enquanto corria de volta para o castelo, Kais fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais abriria seu coração daquela maneira. Nunca mais permitiria que alguém se aproximasse o suficiente para destruí-lo tão completamente. Alyssa havia feito sua escolha e Kais faria a sua. A jornada de Alyssa tinha sido um pesadelo sem fim, mas quando ela encontrou uma pequena vila isolada escondida entre colinas enevoadas, conseguiu comprar um barraco, tão humilde que mal merecia ser chamado de lar. No entanto, era o suficiente para ela dar à luz e criar seu filho. Ivory nasceu, mas os primeiros anos morando lá foram uma batalha constante pela sobrevivência. O ouro que Maddox lhe dera parecia uma fortuna no início, mas Alyssa viu as moedas diminuírem com um medo crescente. O que ela faria quando elas acabassem? Como ela sustentaria seu filho? Quando Ivor completou 5 anos, o ouro havia acabado. Alyssa encontrou um emprego na taverna local, um estabelecimento movimentado que atendia viajantes e comerciantes que passavam pela região. O trabalho era exaustivo, servindo bebidas e limpando mesas do amanhecer até tarde da noite. No entanto, o salário mal cobria as necessidades básicas de alimentação. Ivor era uma criança inteligente, de olhos curiosos e energia infinita. À medida que crescia, Alyssa via cada vez mais Kais nele. Cada semelhança era uma bênção e uma maldição. Alyssa amava seu filho mais do que sua própria vida. Mas olhar para ele era também olhar para o homem que ela fora forçada a deixar para trás. Mãe, posso comer mais pão? Perguntou Ivor uma noite com os olhos arregalados fixos no pequeno pedaço que ela havia colocado em seu prato. Alyssa olhou para o próprio prato, vazio, exceto por uma migalha ainda menor. Ela havia dado quase tudo para ele, como fazia todas as noites. Claro, meu amor. Ela empurrou metade da sua porção para ele, ignorando a fome que lhe roía o estômago. Foi então que Marjorie, uma das dançarinas da taberna, se aproximou de Alyssa. Era uma mulher de olhos gentis e sorriso caloroso. Alyssa, posso falar com você por um momento? Claro. Alyssa enxugou as mãos no avental. Percebi que as coisas têm sido difíceis para você. Marjorie hesitou. E também percebi que você é extraordinariamente bonita. As pessoas param para olhar quando você atravessa a sala. Alyssa franziu a testa, sem entender para onde a conversa estava indo. O que estou tentando dizer é que nosso grupo precisa de outra dançarina. O salário é 3 vezes maior do que você ganha agora. Seria o suficiente para você e seu filho viverem confortavelmente. O primeiro instinto de Alyssa foi recusar. Dançar para homens bêbados, ser olhada daquele jeito, usar roupas reveladoras. Preciso pensar sobre isso. Claro. Naquela noite, Alyssa ficou acordada olhando para o teto rachado do barraco 3 vezes mais. Isso significava comida de verdade na mesa. Ela não era tola. Sabia que dançar poderia atrair a atenção indesejada de homens que presumiriam que ela estava disponível para mais do que entretenimento. Mas ela tinha seu orgulho, sua dignidade e, acima de tudo, tinha o óleo especial que todas as lobas conheciam, aquele que mascarava completamente o cheiro natural de uma loba. Algumas dançarinas o usavam para evitar problemas. Se ela usasse o óleo, nenhum homem seria capaz de rastreá-la pelo cheiro. Eles não seriam capazes de encontrá-la assim que ela saísse do palco. 3 dias depois, Alyssa aceitou a oferta.
As primeiras semanas foram difíceis. Ela teve que aprender os movimentos, a coreografia, como se mover de uma forma que entretivesse sem parecer desajeitada. Mas Alyssa sempre foi naturalmente graciosa e logo estava dançando com uma fluidez que fazia os clientes da taverna pararem de beber só para assistir. Antes de cada apresentação, ela aplicava o óleo generosamente em cada centímetro de pele exposta. A fragrância era neutra, quase inexistente, mas completamente eficaz em mascarar seu cheiro. Era sua proteção, seu escudo contra homens que poderiam querer mais do que apenas olhar. E funcionava. Os homens tentavam se aproximar dela após as apresentações, oferecendo dinheiro, presentes, promessas, mas sem seu cheiro, sem aquela conexão primitiva criada pelo olfato. Era fácil para Alyssa recusar educadamente e desaparecer. O dinheiro começou a entrar. Ivor tinha comida na mesa todas as noites. Alyssa até conseguiu comprar alguns livros usados para ensiná-lo a ler. "Por que você dança, mamãe?" perguntou Ivor uma noite, seus 7 anos fazendo-o cada vez mais curioso sobre tudo. "Porque é lindo", Alyssa respondeu com cuidado. "E porque me permite cuidar de você. Gosto quando você dança aqui em casa", disse ele com um sorriso. E ela dançava para ele às vezes. Movimentos mais suaves, mais gentis. Apenas uma mãe entretendo seu filho. Esses eram os momentos que Alyssa mais amava. Apenas ela e Ivor. O resto do mundo desaparecendo além de sua pequena casa. Agora, 7 anos depois, a centenas de quilômetros de distância, Kais governava Draenor com mão firme e coração frio. 7 anos no trono o haviam mudado. Ele não era mais o príncipe idealista. Era um rei pragmático que entendia que decisões difíceis precisavam ser tomadas, que alianças eram mais importantes do que sentimentos, que o reino sempre vinha em primeiro lugar. Seus súditos o respeitavam. Alguns até o amavam à sua maneira. Kais era justo em seus julgamentos, generoso com os necessitados, implacável com qualquer um que ameaçasse o reino. Sob sua liderança, Draenor prosperou. Mas, pessoalmente, Kais era vazio. Ele não permitia que ninguém se aproximasse demais. Mantinha os cortesãos a uma distância educada. As mulheres que tentavam seduzi-lo eram recebidas com indiferença glacial. Até mesmo seus conselheiros, que o conheciam desde a infância, sussurravam que o rei havia se tornado distante, inacessível. A única exceção era Lucien, seu beta. O homem que lutou ao seu lado em batalhas, o guiou em momentos difíceis e permaneceu leal mesmo quando Kais se afogou em amargura. "Você não pode continuar vivendo assim", disse Lucien uma noite, quando ficaram sozinhos na sala do trono após uma longa reunião com o conselho. "Vivendo como?" perguntou Kais, embora soubesse exatamente o que Lucien queria dizer. "Sozinho, fechado. Você terá que se casar." O conselho deixou isso bem claro. Kais serviu-se de um pouco de vinho, evitando o olhar de Lucien. E, de fato, eles tinham deixado claro. Por 7 anos, Kais conseguiu protelar, adiar, dar desculpas. Mas, recentemente, o conselho havia perdido a paciência. Eles escolheram Diana, uma nobre de Valenmore, e a trouxeram para o castelo com grande cerimônia. Diana era linda. Kais admitiu isso com relutância. Longos cabelos dourados caíam em ondas até a cintura, olhos azuis como o céu de verão, postura refinada e o porte de uma verdadeira dama. Ela seria uma rainha adequada, uma esposa apropriada. Mas Kais não sentia nada quando olhava para ela. "O conselho quer uma decisão", disse Kais. "E eu preciso viajar para o Reino do Norte para finalizar aqueles tratados comerciais. Quando eu voltar", ele fez uma pausa, as palavras pesadas em sua língua. "Quando eu voltar, anunciarei meu noivado com Diana." Lucien assentiu lentamente. "Manterei o castelo em ordem durante sua ausência." "Eu sei que você manterá. É por isso que estou deixando tudo em suas mãos enquanto estiver fora." Kais colocou a mão no ombro do amigo. "Você é o único em quem confio completamente, Lucien. O castelo, o reino, tudo estará sob sua proteção até eu voltar." Lucien assentiu. A viagem ao Reino do Norte levou 2 semanas. As negociações correram bem. Os acordos foram assinados. As alianças se fortaleceram. Kais cumpriu seu papel como rei com a perfeição que todos esperavam dele. Mas durante toda a viagem, em todas as reuniões e jantares formais, havia um vazio em seu peito que nada conseguia preencher. Como se uma parte essencial dele tivesse sido arrancada há 7 anos e nunca mais tivesse voltado. Na viagem de volta, quando a noite caiu e sua guarda sugeriu que procurassem abrigo, Kais concordou. Havia uma vila próxima, pequena, mas aparentemente próspera, com luzes brilhando nas janelas e música flutuando no ar.
Ali, disse Kais, apontando para uma taverna particularmente animada. Passaremos a noite. Seus guardas o seguiram em silêncio, acostumados a um rei que raramente sorria, mas sempre sabia exatamente o que fazer. Quando Kais empurrou a porta da taberna, foi recebido por uma onda de calor, o cheiro de comida e cerveja e o burburinho de conversas animadas. Era o tipo de lugar que ele raramente visitava, muito comum para um rei, mas naquela noite ele não se importava. Uma cerveja, disse ele ao homem atrás do balcão, jogando uma moeda. Kais encontrou um lugar em um canto onde podia observar a sala sem chamar muita atenção. Seus guardas se espalharam, alguns ficando por perto, outros se misturando aos locais. Sua cerveja chegou, gelada e refrescante. Kais tomou um gole, permitindo-se relaxar pela primeira vez em semanas. Então a música mudou. Um ritmo mais lento e sensual encheu o ar. As conversas se acalmaram quando as pessoas se voltaram para o pequeno palco. As dançarinas entraram. 5 mulheres vestindo roupas que deixavam pouco à imaginação, seus movimentos graciosos e ensaiados. Os clientes aplaudiram, assobiaram, encantados. Kais mal prestou atenção no início. Ele já tinha visto dançarinas antes em festas reais muito mais elaboradas do que esta. Mas então uma figura em particular chamou sua atenção e seu mundo inteiro parou. Não podia ser, não era possível. Mas lá estava ela, Alyssa, dançando no centro do palco, seus movimentos de tirar o fôlego, seu corpo ainda mais deslumbrante. Seu rosto, o rosto que assombrava seus sonhos há 7 longos anos. A cerveja em sua boca foi cuspida involuntariamente, espirrando pela mesa e atingindo o copo de um homem próximo. "Ei, cuidado!" reclamou o homem, mas Kais mal o ouviu. Seus olhos estavam fixos em Alyssa. Ela ainda não o tinha visto, totalmente imersa na dança, seus quadris balançando hipnoticamente, seus braços se elevando acima da cabeça enquanto girava. "Por tudo que é", murmurou Kais, incapaz de terminar o pensamento. À esquerda dele, 2 homens falaram em voz alta, claramente bêbados. "A do meio é nova, certo?" disse um deles, apontando descaradamente para Alyssa. "Sim", começou há cerca de 2 anos. "E que mulher, meu amigo, que mulher. Tentei me aproximar dela 3 vezes. Ela sempre me rejeitou. Educadamente, mas com firmeza. Você e metade dos homens desta vila." O outro riu. "Mas quem pode culpá-los? Basta olhar para ela. Vale a pena tentar." As mãos de Kais se fecharam em punhos. A ideia de outros homens tentando tocar Alyssa, fazendo propostas, sussurrando promessas. Mas então ele se lembrou que ela o havia traído. Ela fugiu com outro homem. Ela pegou o dinheiro e desapareceu sem olhar para trás. Ela não era mais dele. Ela nunca tinha sido realmente dele. Mas então por que seu coração batia tão forte? Por que cada fibra de seu ser gritava para que ele atravessasse a sala, subisse no palco e a arrastasse para longe de todos aqueles olhos? Então Alyssa olhou em sua direção, e seus olhos se encontraram através da taberna enfumaçada. Ele viu o reconhecimento atingi-la como um raio. Seu rosto empalideceu, seus movimentos vacilaram por uma fração de segundo, mas ela não fugiu. Em vez disso, continuou dançando. Mas agora, algo em seus movimentos havia mudado. Uma nova intensidade, uma provocação deliberada. Ela dançava, olhando diretamente para ele, seus olhos nunca se afastando dos dele, como se estivesse dizendo algo que apenas os 2 podiam ouvir. Kais não conseguia se mover, não conseguia respirar. Ele estava preso naquele momento, naquele olhar, naquela conexão que 7 anos de distância não conseguiram apagar. Os homens ao seu lado continuavam conversando, mas suas vozes soavam distantes. "Veja como ela se move. Nunca vi nada parecido. Aposto que debaixo daquelas roupas ela é ainda mais." "Cuidado", disse K, sua voz baixa e perigosa. "Termine essa frase e você perderá sua língua." Os 2 homens se viraram, finalmente percebendo a autoridade que emanava dele, a postura real que nenhuma roupa comum poderia esconder. "Desculpe, senhor", gaguejou um deles, antes de ambos se afastarem rapidamente. Kais olhou para Alyssa. Ela ainda estava dançando, ainda mantendo aquele contato visual devastador. A música estava acabando. Ele podia sentir isso, e parte dele desejava que durasse para sempre. Mas então a música parou. Alyssa manteve sua pose final por um segundo que pareceu uma eternidade, seu peito subindo e descendo com sua respiração, seus olhos fixos nos dele. Então ela correu. No instante em que a música parou completamente, Alyssa se virou e saiu correndo do palco, desaparecendo por uma porta lateral tão rapidamente que as outras dançarinas congelaram, confusas. "Fiquem aqui", Kais ordenou aos seus guardas, sua voz afiada como aço.
Ele não queria testemunhas para o que estava prestes a acontecer. Ninguém me segue. Isso é uma ordem. Kai se levantou e se dirigiu à porta lateral, mas a taverna estava lotada. Corpos bloqueavam seu caminho. Clientes bêbados esbarravam nele sem reconhecê-lo. E quando ele finalmente saiu para a noite escura, Alyssa já havia ganhado vários segundos de distância. Mas Kais era um lobo, e os lobos sabiam caçar. Seus olhos se ajustaram rapidamente à escuridão. Lá, à distância, ele viu uma figura correndo em direção à borda da vila, correndo como se sua vida dependesse disso. Kais a seguiu em silêncio, mantendo-se longe o suficiente para não alertá-la, mas perto o suficiente para nunca perdê-la de vista. Ele a viu entrar em um barraco humilde, pouco mais que uma cabana, e fechar a porta rapidamente atrás de si. Por um longo momento, K simplesmente ficou ali na escuridão, olhando para a porta fechada. Seu coração batia forte, uma mistura caótica de raiva, dor, desejo e algo mais que ele não conseguia nomear. Ele respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro dele. Então, com passos firmes e determinados, ele caminhou até a porta e bateu. O som ecoou pela noite silenciosa. Uma batida, duas, três, e então a porta se abriu. Mas não foi Alyssa quem apareceu. Era um menino de cerca de 7 anos com cabelos escuros e rebeldes, olhos curiosos e uma postura destemida, apesar de seu tamanho pequeno. Um menino que tinha as mesmas sobrancelhas do falecido rei de Draenor e os mesmos olhos que ele. O cheiro da criança atingiu Kais como uma lâmina e o chão desapareceu sob seus pés. Capítulo 3. O menino olhou para ele com curiosidade destemida, a cabeça inclinada para o lado de uma forma que fez o coração de Kais se apertar dolorosamente. Ele conhecia aquele gesto. Tinha visto seu próprio pai fazê-lo milhares de vezes quando estava avaliando algo, pensando profundamente. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou Ivori com voz clara e educada. Apesar da hora tardia, Kais abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele estava completamente paralisado, olhando para aquele rosto jovem onde fragmentos de sua própria linhagem se refletiam com uma clareza impossível de negar. Kais finalmente encontrou sua voz, embora soasse rouca até para seus próprios ouvidos. "Preciso falar com Alyssa." Ivory franziu a testa, estudando o estranho mais de perto. Havia algo naquele homem que o incomodava, mas não era medo. Era uma sensação estranha, como reconhecer alguém que ele nunca tinha visto antes. "Mãe!" gritou ele, voltando-se para dentro da cabana. "Tem alguém aqui que quer falar com você." Kais ouviu movimentos lá dentro. Passos rápidos, o som de algo caindo, uma exclamação abafada. E então Alyssa apareceu atrás de Ivori. Todo o colorido havia desaparecido de seu rosto. Ela estava pálida como a lua, os olhos arregalados de puro pânico. Suas pernas quase cederam quando ela o viu ali parado. Tão real, tão perto, depois de 7 longos anos. Por um momento, Alyssa pensou que estava sonhando, que isso era apenas mais um dos pesadelos que a assombravam. Mas não, ele estava lá. Kais, o rei de Draenor, o pai de seu filho, o homem que ela nunca deixou de amar. Kais. Seu nome saiu de seus lábios como um soluço abafado. Ele deu um passo à frente, entrando na luz fraca que se espalhava de dentro da cabana. E Alyssa observou seu olhar percorrer o interior humilde da casa, depois cair sobre Ivori, ainda parado na porta. "Ele é meu filho." Não era uma pergunta. Era uma afirmação fria e afiada como aço. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alyssa instantaneamente. 7 anos. 7 anos guardando esse segredo. Esse menino precioso que era metade dela e metade do homem que ela amava. E agora aquele homem estava ali, olhando para Ivor com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. "Por favor," Alyssa começou, com a voz tremendo violentamente. "Por favor, não faça isso." Mas Sais já estava olhando diretamente para Ivor novamente, estudando cada traço, cada detalhe. "Quantos anos você tem, menino?" 7, senhor," Ivor respondeu, franzindo a testa diante da tensão no ar. 7. Kais repetiu a palavra e algo brilhou em seus olhos. Dor, raiva, reconhecimento. E seu nome? Ivor. Ivory. A maneira como K pronunciou o nome foi quase reverente, mas havia uma corrente tão intensa de emoção por trás disso que o próprio ar parecia carregado. Alyssa não conseguiu mais se controlar. Ela caiu de joelhos ali mesmo na porta, lágrimas agora correndo livremente, seus soluços rasgando a noite. "Por favor," ela implorou, as mãos juntas em súplica desesperada. "Por favor, Sais, não o tire de mim. Por favor, eu imploro. Você pode me odiar,
Você pode fazer o que quiser comigo, mas não leve meu filho. Ele é tudo o que eu tenho, tudo. Por favor. Ivor ficou completamente imóvel, enquanto observava sua mãe chorar daquele jeito. Sua mãe era forte. Ela era seu porto seguro, seu escudo. Mas agora ela estava de joelhos, implorando a um estranho. E o medo que Ivor sentia era visceral. Mãe. Sua voz saiu fraca, assustada. Ele correu para ela, jogando-se em seus braços, e Alyssa o abraçou com força desesperada, como se pudesse protegê-lo com pura força de vontade. Está tudo bem, meu amor. Ela sussurrou entre soluços, mesmo sabendo que era mentira. Está tudo bem. Mas Ivor olhou para o homem alto que os observava e instintivamente soube que nada estava bem. Quem é ele? Perguntou Ivor, com a voz trêmula. Por que você está chorando? Por que você disse a ele para não me levar embora? Alyssa não conseguiu responder. Ela estava chorando demais, tremendo demais. Foi Kais quem falou, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Porque eu sou seu pai e você vai vir comigo. O mundo parecia ter parado. Ivor congelou nos braços de Alyssa, seus olhos se arregalando enquanto tentava processar aquelas palavras. Meu pai, ele repetiu, olhando entre Alyssa e Kais. Não, Alyssa soluçou. Por favor, Kais. Ele é apenas uma criança. Por favor, um filho de rei, disse Kais, sua voz ainda fria, mas com algo mais por baixo, algo lutando para vir à tona. Meu filho não vai viver assim. Nesta miséria, com uma mãe que dança em tabernas para homens bêbados. A crueldade nas palavras fez Alyssa recuar como se tivesse sido fisicamente agredida. Ivor, no entanto, sentiu apenas raiva. Raiva por ver sua mãe daquele jeito. Raiva por ouvir esse estranho, esse suposto pai, falar dela daquela maneira. Minha mãe não é má, gritou ele, afastando-se de Alyssa e colocando-se entre ela e Sais, com os punhos cerrados. Ela cuida de mim. Ela trabalha duro para que eu possa comer. Ela é a melhor mãe do mundo. Kais olhou para o menino, para aquela coragem feroz em alguém tão pequeno, e sentiu algo mudar dentro de seu peito. Orgulho, admiração, o amor de um pai despertando pela primeira vez. Tenho certeza que ela é, disse Kaisa, sua voz suavizando-se um pouco. Mas isso não muda os fatos. Você é meu filho, herdeiro de Drakenshire, e seu lugar é no castelo, não aqui. Não vou a lugar nenhum, declarou Ivor, embora lágrimas brilhassem em seus olhos. Não vou deixar minha mãe. Ivor. Alyssa tentou puxá-lo para trás, mas ele resistiu. Não, mãe, ele não pode nos dar ordens. Não me importo se ele é um rei ou o que quer que seja. A coragem do menino, mesmo com o medo tremendo em seu corpo, fez Kais dar um passo à frente, depois outro, até ficar bem na frente de Ivor, olhando para aquele rosto jovem que refletia tanto o seu próprio. Você está com medo? Perguntou Kais baixinho. Sim, admitiu Ivor, com o queixo tremendo. Mas não vou deixar você machucar minha mãe. E se eu prometi que não a machucaria, por que acreditaria em você? Eu nem te conheço. Cassie ajoelhou lentamente, abaixando-se até o nível dos olhos de Ivor. De perto, a semelhança era ainda mais impressionante. Este era seu filho, seu sangue, uma parte dele que nunca soube que existia. Você está certo, disse K, sua voz perdendo um pouco da dureza. Você não me conhece e eu não conheço você, mas isso vai mudar porque você é meu filho, Ivor. E eu sempre sonhei em ter um filho tão corajoso e destemido quanto você. Ivor piscou, confuso com a mudança de tom. Sonhou? Sim. Alguém que defendesse o que ama. Alguém forte e leal. Kais estendeu a mão, hesitante, colocando-a no ombro do menino. Alguém exatamente como você. Eu não entendo. Lágrimas agora escorriam pelo rosto de Ivor. Por que você quer me levar embora? Porque você merece mais do que isso. Kais gesticulou ao redor do barraco. Você merece educação, treinamento, uma vida digna de quem você é. Você merece conhecer sua herança, seu povo, seu reino. Mas e minha mãe? Kais olhou para Alyssa, ainda de joelhos e tremendo. Ela pode vir conosco. Ivor virou-se rapidamente para sua mãe. Mãe, nós vamos. Alyssa não conseguia falar. Ela estava dividida entre o terror de perder seu filho e o medo de voltar ao castelo para enfrentar tudo o que a esperava lá. Kaia levantou-se e puxou Ivor para seus braços, em um abraço que surpreendeu os três. O menino ficou rígido no início, mas depois relaxou, sentindo algo estranho, porém reconfortante, na força daqueles braços ao seu redor. Você é meu filho, murmurou Kais nos cabelos de Ivor, e eu cuidarei de você. Prometo. Quando se afastou, havia lágrimas nos olhos de Kais, embora ele as tenha enxugado rapidamente. Ele olhou para Alyssa novamente,
e sua voz voltou à sua firmeza real. Ele virá comigo ao amanhecer, e você pode acompanhá-lo se desejar estar presente na vida de seu filho. Mas entenda isso, Alyssa. Eu nunca permitirei que ele viva aqui novamente. Esta vida lá acabou para ele. E se eu recusar, Alyssa perguntou, embora já soubesse a resposta. Então eu o levarei de qualquer maneira. Eu sou o rei. Ele é meu herdeiro. Tenho todo o direito de reivindicá-lo. Kais fez uma pausa. Mas sei que você o ama, e ele claramente ama você. Não desejo privá-lo de sua mãe. A decisão, no entanto, é sua. Não era realmente uma escolha. Era uma sentença. Eu irei, sussurrou Alyssa derrotada. Onde quer que ele vá, eu vou, concordou Kais. Algo que poderia ter sido alívio brilhando brevemente em seus olhos. Ao amanhecer, então esteja pronta. A viagem de volta a Draenor durou 3 dias, que Alyssa passou em um torpor confuso. Ivor, apesar de seu medo inicial, gradualmente ficou fascinado pela aventura, bombardeando Kais com perguntas sobre o castelo, sobre lobisomens, sobre tudo. E Sais, para surpresa de Alyssa, respondia com paciência, às vezes até com ternura. Com ela, no entanto, ele mantinha aquela distância fria. Mal falava com ela, mal olhava para ela. Era como se ela fosse apenas um acessório inevitável, trazido apenas porque seu filho a amava. Quando, no terceiro dia, as torres de Drakenshire finalmente apareceram no horizonte, Alyssa sentiu seu estômago revirar. Lá estava ele, o castelo de onde ela havia fugido, o lugar de tantas memórias dolorosas e preciosas. É enorme, exclamou Ivori, praticamente pulando na cela. Pai, é realmente onde você mora? Onde nós moramos? Kais corrigiu e Alyssa percebeu como ele enfatizou o nós. A partir de então, os portões se abriram quando se aproximaram, os guardas se curvando ao reconhecerem seu rei. Kais passou por eles com a autoridade natural de alguém nascido para governar. E Alyssa o seguiu, sentindo os olhares curiosos dos servos e soldados sobre ela. Quando desmontaram no pátio principal, Lucien estava esperando lá e seus olhos se arregalaram ao ver Alyssa. Meu rei, ele começou claramente confuso. Não estávamos esperando Lucien. Kais interrompeu, colocando a mão no ombro de Ivor ao seu lado. Este é Ivor, meu filho. O Beta congelou, olhando entre Kais, o menino e Alyssa. Compreensão e choque passaram rapidamente por suas feições. Seu filho? Sim. Leve-os para os aposentos na ala leste, os melhores disponíveis. Certifique-se de que eles tenham tudo o que precisam. Sim, meu rei. Kais se ajoelhou diante de Ivor mais uma vez. Vá com Lucien. Ele lhe mostrará seus novos aposentos. Tenho assuntos a tratar, mas nos veremos em breve. Você promete? Ivor perguntou, já criando um apego ao pai que acabara de conhecer. Eu prometo. Kais tocou a bochecha do filho gentilmente antes de se levantar. Seus olhos encontraram os de Alyssa por um breve momento, e ela viu ali uma violenta tempestade de emoções que ele mal conseguia conter. Então ele desviou o olhar de volta para Lucien. Assim que eles estiverem acomodados, convoque o conselho. Uma reunião urgente. Tenho algo importante a anunciar. Sim, meu rei. Enquanto Lucien conduzia Alyssa e Ivor pelos corredores familiares, o menino não parava de falar, maravilhado com tudo. Mas Alyssa mal o ouvia. Ela estava de volta ao castelo. E tudo estava prestes a mudar novamente. Os aposentos eram magníficos. Um grande quarto principal com uma cama enorme. Um quarto menor adjacente para Ivor. Uma área de estar com lareiras e móveis finos que ela nunca ousara tocar quando era apenas uma serva. Isso é para nós? Ivor perguntou incrédulo. Sim, Lucien respondeu gentilmente. Tudo seu? Se precisarem de alguma coisa, basta pedir a qualquer criado. Depois que ele saiu, Ivor explorou cada canto, tocando tudo com reverente admiração. Mas por fim, ele percebeu que Alyssa estava sentada em silêncio, olhando para as mãos. Mãe, você não está feliz? Alyssa o puxou para seus braços, beijando sua cabeça. Estou feliz por você, meu amor. Muito feliz. E era verdade. Mas ela também estava apavorada com o que estava por vir. A sala do conselho estava cheia quando Kais entrou. Os anciãos já estavam sentados, Maddox entre eles, e todos pareciam curiosos sobre o motivo de uma convocação tão urgente. Meu rei, começou o conselheiro mais velho, que assunto de tal importância exige nossa presença imediatamente após seu retorno? Ká ficou diante deles, as mãos cruzadas atrás das costas, sua postura totalmente majestosa. Descobri algo durante minha jornada, algo que mudará o futuro de Drakenshire. Ele fez uma pausa, deixando a tensão aumentar. Tenho um herdeiro. O silêncio durou 3 batidas de coração. Então vozes irromperam. Um herdeiro? Mas
Vossa Majestade, o senhor não é casado. Diana ainda não. Como o senhor poderia ter? Silêncio. A voz de Kais cortou o caos. Ainda não terminei. Os conselheiros ficaram em silêncio, embora muitos trocassem olhares preocupados. Tenho um filho nascido há 7 anos. Seu nome é Ivor, e ele agora reside no castelo. Maddox ficou completamente pálido. Seus olhos se arregalaram em compreensão e pânico à medida que fazia as contas em sua cabeça. 7 anos, murmurou um conselheiro. Então ele nasceu por volta da época de sua coroação. Exatamente. Ele foi concebido antes da morte do meu pai. E a mãe? Perguntou outro, embora seu tom sugerisse que ele já suspeitava. Ali! Alguns de vocês devem se lembrar dela. Ela trabalhava aqui como serva. A sala explodiu novamente em sussurros. Maddox parecia prestes a desmaiar. Meu rei, ele começou com a voz trêmula. Certamente você não está considerando isso. Estou declarando Ivor como meu filho e filho do meu sangue. Kais disse com firmeza. Ele será criado aqui. Receberá educação adequada, treinamento de combate, tudo o que um príncipe precisa. Mas ele é um bastardo, protestou um dos conselheiros mais jovens. Nascido fora do casamento, pelas leis de Drakenshire, um bastardo não pode herdar o trono. Kais sentiu a raiva fervendo dentro dele, mas manteve o rosto impassível. Estou ciente da lei. Então Vossa Majestade sabe que, mesmo sendo seu sangue, ele não tem direitos de sucessão. Outro ancião acrescentou, em tom mais gentil, mas não menos firme. A lei é clara. Somente filhos nascidos de uniões legítimas podem herdar. A lei foi feita por homens, disse Kais, com a voz perigosamente baixa, e pode ser alterada por homens. Alterar as leis de sucessão requer a aprovação total do Conselho, disse Maddox rapidamente, recuperando a compostura. E devo dizer, Vossa Majestade, que seria extremamente difícil obter tal aprovação. As tradições existem por uma razão. Kais fixou-o com um olhar tão intenso que o conselheiro recuou. Ivor é meu filho, meu sangue, e será tratado com todo o respeito e privilégios que essa posição merece, independentemente do que a lei diz atualmente sobre a sucessão. Isso não está em discussão. Ninguém está sugerindo o contrário, Vossa Majestade. O conselheiro mais velho disse. O menino certamente pode morar no castelo, receber educação, ser reconhecido como seu filho, mas em relação à linha de sucessão, ele balançou a cabeça. Até que você se case e tenha herdeiros legítimos, a questão da sucessão permanece complicada. Você tem Diana, acrescentou outro conselheiro, uma noiva perfeita. Case-se com ela, tenha filhos legítimos e a questão se resolverá. As mãos de Kais se cerraram em punhos atrás das costas. Tecnicamente, eles estavam certos. A lei estava do lado deles. Mas toda a sua essência se rebelava contra a ideia de que Ivoré, seu filho, seu sangue, não pudesse herdar o que era seu por direito. Esta discussão não está encerrada, disse ele com voz gélida. Encontrarei uma maneira de mudar essas leis. E seria bom que vocês se lembrassem de que eu sou o rei. Minha vontade não deve ser descartada tão facilmente. Ninguém está ignorando a vontade de Vossa Majestade, respondeu Maddox suavemente, embora houvesse um brilho triunfante em seus olhos, que fez Kais querer estrangulá-lo. Estamos apenas lembrando a Vossa Majestade das realidades legais que governam nosso reino. Kais olhou ao redor da sala, vendo resistência em todos os rostos. Eles não cederiam facilmente. Talvez não cedessem de forma alguma, mas ele era o rei e encontraria uma maneira. Esta reunião está encerrada, declarou abruptamente. Vocês estão todos dispensados. Os conselheiros se levantaram e se curvaram antes de sair, mas Kais já podia ouvir seus sussurros assim que eles passaram pelas portas da sala. Lucian, seu beta, perguntou mais tarde o que ele pretendia fazer para que todos aceitassem Ivor como herdeiro legítimo. Não preciso da aceitação deles, respondeu Kais. Eu vou declarar isso. Ivor é meu sangue, meu filho, meu herdeiro, e quem ousar questionar isso não terá lugar em Drakenshire. Capítulo 4. Os primeiros dias no castelo foram uma estranha mistura de admiração e tormento para Alyssa. Ivor estava absolutamente encantado com tudo. Ele acordava antes do amanhecer, correndo pelo quarto para explorar cada canto, passando as mãos pelos móveis finos, como se fossem tesouros, espreitando pela janela para o pátio onde os cavaleiros treinavam. Para ele, era um sonho tornado realidade, uma aventura saída diretamente das histórias que Alyssa costumava contar antes de dormir. Mas para Alyssa, cada corredor era uma lembrança. Cada pedra guardava um fragmento do passado que ela tentara desesperadamente esquecer. Havia a escada lateral onde Kais a encurralara pela primeira vez,
roubando um beijo que a deixara sem fôlego. Havia o pequeno recanto, onde se esconderam uma noite quando um guarda passou muito perto. E ali, aquele corredor que levava aos jardins, onde ele a levara sob o luar e sussurrara promessas que soavam eternas. Mãe, podemos explorar? Ivory puxou sua mão no terceiro dia, os olhos brilhando de empolgação. Alyssa forçou um sorriso. Claro, meu amor. Eles caminharam pelos corredores, Ivor ocasionalmente correndo à frente para admirar uma armadura, uma tapeçaria, uma janela com vista para as montanhas distantes. Alyssa seguia mais devagar, sentindo o peso dos olhares que os acompanhavam. Os criados observavam. Eles cochichavam entre si quando achavam que Alyssa não estava prestando atenção. É ela, murmurou uma criada para outra quando passaram. A dançarina da taverna que o rei trouxe de volta. Ouvi dizer que ela o seduziu anos atrás. Engravidou de propósito para prendê-lo. Pobre Lady Diana. Imagine ter que dividir o castelo com isso. As palavras cortavam como facas, mas Alyssa manteve o rosto neutro, indecifrável. Ela não podia mostrar fraqueza. Não ali. Não onde todos pareciam estar esperando que ela falhasse para provar que era exatamente o que pensavam dela. Foi durante uma dessas caminhadas que Alyssa ouviu a conversa que mais a magoou. Ela estava passando por um grupo de damas da corte reunidas em um dos salões menores. Ivor tinha corrido à frente para ver os jardins através de uma grande janela. Então Alyssa ficou momentaneamente sozinha quando as vozes chegaram até ela. Lady Diana é realmente a mulher mais bonita de todos os reinos, dizia uma delas, em tom reverente. Cabelos como ouro derretido, olhos como safiras, uma verdadeira rainha. E tão gentil também, acrescentou outra. Não é de se admirar que o rei a tenha escolhido. Não consigo imaginar como ela deve se sentir com aquela mulher no castelo. Se fosse eu, não suportaria. Mas a senhora Diana é muito bem educada para demonstrar isso. Ela tem classe, algo que uma mera serva nunca terá. Alyssa sentiu lágrimas queimar em seus olhos, mas ela as enxugou rapidamente. Ela não tinha o direito de se sentir magoada por tais palavras. Afinal, elas estavam certas. Diana era tudo o que Alyssa nunca poderia ser. Nobre, elegante, adequada para estar ao lado de um rei. Mãe Ivor a chamou do jardim. Venha ver, há cisnes no lago. Alyssa forçou os pés a se moverem para se afastar daquelas vozes cruéis e foi até o filho, que apontava animado para os pássaros brancos que deslizavam graciosamente pela água. Mas as palavras permaneceram ecoando em sua mente. E pela primeira vez desde que chegara, Alyssa se perguntou seriamente se havia cometido um erro. Talvez ela devesse ter se recusado a vir. Talvez ela devesse ter deixado Kais levar Ivor sozinho. Pelo menos assim ela não teria que enfrentar dia após dia a realidade de estar de volta ao lugar onde fora tão feliz e tão infeliz. Na vila, ela tinha liberdade. Ela tinha sua dança que amava, mesmo que fosse em uma taverna. Ela tinha a alegria de voltar para casa e encontrar Ivor, esperando por ela. Apenas os dois contra o mundo. Aqui, ela era apenas tolerada. Você está triste, disse a Ivor de repente, olhando para ela com olhos muito perspicazes para sua idade. Não, meu amor, apenas cansada. Você não gosta daqui. Não era uma pergunta. Ivor conhecia sua mãe muito bem para ser enganado. Gosto de ver você feliz, respondeu Alyssa honestamente. E você está feliz aqui, mas você não está. Alyssa se ajoelhou, segurando o rosto do filho entre as mãos. Minha felicidade está onde você estiver, sempre. Ivor a abraçou com força, e Alyssa fechou os olhos, deixando aquele amor puro e incondicional fortalecê-la. Por ele, ela suportaria qualquer coisa, até mesmo isso. Diana estava nos jardins quando decidiu que precisava de respostas. Por 3 dias, rumores se espalharam pelo castelo como fogo. O rei tinha um filho. Uma mulher de seu passado havia retornado. Tudo estava mudando, e ninguém parecia disposto a lhe dar uma explicação direta. Ela encontrou Kais na biblioteca estudando documentos antigos com tanta intensidade que uma expressão séria se instalou permanentemente em sua testa. Vossa Majestade, disse ela suavemente, e Kais olhou para cima, com um lampejo de surpresa nos olhos. Lady Diana, não ouvi você entrar. Perdoe a intrusão. Diana fechou a porta atrás de si, um gesto que fez Kais levantar uma sobrancelha. Mas preciso falar com você sobre os rumores. Kais suspirou, fechando o livro que estava lendo. Imagino que sim. É verdade. Então você tem um filho? Sim. Não havia motivo para negar. Ivory. Ele tem 7 anos e sua mãe está aqui no castelo. Sim. Diana deu alguns passos à frente, com as mãos cruzadas na frente do corpo, em uma postura perfeitamente correta. Preciso perguntar, Vossa Majestade, você ainda a ama?
A pergunta o pegou de surpresa. Kais ficou em silêncio por um longo momento, lutando contra emoções que tentara enterrar profundamente. Eu a amava, disse ele finalmente, com voz cautelosa. Há muito tempo, profundamente. E agora, agora... Kais levantou-se e caminhou até a janela. Agora sei que ela é uma oportunista que me usou, que fugiu com outro homem assim que conseguiu o que queria. Diana franziu a testa. Então por que trazê-la de volta? Por Ivori, ele é meu filho, meu sangue, e ama sua mãe. Não queria privá-lo dela. Mas você acredita que ela o traiu? Sim. Com base em quê? Insistiu Diana. Você falou com ela? Deu a ela a chance de se explicar? Ou está tirando conclusões com base no que os outros lhe contaram? Kais virou-se para encará-la, surpreso com a perspicácia da pergunta. Ela pediu dinheiro para ir ver outro homem e desapareceu. Isso não é uma conclusão, é um fato. As circunstâncias importam, Vossa Majestade. Elas sempre importam. Diana deu um passo à frente. Uma mulher desesperada pode fazer coisas que uma mulher segura nunca faria, especialmente se estiver protegendo algo ou alguém. A implicação era clara, e Kais sentiu algo se mexer em seu peito. Dúvida. Possibilidade. Por que você está defendendo ela? Não estou defendendo ninguém. Estou simplesmente sugerindo que talvez haja mais na história do que você sabe. Diana fez uma pausa. E agora devo fazer a pergunta óbvia. O que acontece com o nosso noivado? Kais olhou para ela, essa mulher linda e gentil escolhida para ser sua rainha, e não sentiu nada. Admiração, talvez, respeito pela inteligência que ela claramente possuía. Mas nada parecido com o fogo que Alyssa costumava acender em suas veias. Nada muda, disse ele automaticamente. Você será minha rainha. O casamento acontecerá como planejado. E Ivor? Ela perguntou. Onde ele se encaixa nisso tudo? Ele é meu filho. Ele será criado aqui, recebendo tudo o que um príncipe merece. Mas você será minha esposa, a rainha. Nossos filhos serão os herdeiros. As palavras soaram vazias, até mesmo aos ouvidos de Kais. Mas ele não sabia o que mais dizer. Diana assentiu lentamente, embora seus olhos deixassem claro que ela não estava totalmente convencida. Eu entendo. Obrigada por sua honestidade, Majestade. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Só mais uma coisa, se me permite. Sim. Não deixe que o orgulho ou a raiva o seguem para a verdade, seja ela qual for. Diana olhou para ele por cima do ombro. Às vezes, as aparências enganam, e às vezes as pessoas que mais magoamos são aquelas que menos mereciam. Então ela saiu, deixando Kais sozinho com pensamentos turbulentos e perguntas que ele não tinha certeza se queria responder. Naquela noite, depois de colocar Ivor na cama, Alyssa sentiu as paredes de seus aposentos se fechando ao seu redor. Seu corpo inteiro estava tenso, suas emoções eram uma tempestade caótica que ameaçava esmagá-la. Ela precisava liberar isso. Precisava liberar toda aquela pressão de alguma forma antes que explodisse. Sem pensar muito, Alyssa foi até a pequena bolsa onde guardava seus poucos pertences da vila e tirou suas roupas de dança. O tecido era fino, revelador, nada que uma mulher respeitável usaria dentro de um castelo real. Mas Alyssa não se sentia respeitável. Ela se sentia presa, desesperada, perdida. Ela vestiu as roupas, sentindo o toque familiar do tecido contra sua pele. Então ela fechou os olhos e imaginou a música, aquela melodia lenta e sensual que costumava tocar na taverna, aquela que fazia os homens pararem de beber só para assistir. E ela começou a dançar. No início, seus movimentos eram rígidos, restritos pela tensão. Mas, lentamente, à medida que se perdia na música imaginária, seu corpo se soltou. Seus quadris balançavam no ritmo. Seus braços fluíam pelo ar como água. Sua cabeça inclinou-se para trás em total abandono. Ela não estava dançando para uma plateia. Ela estava dançando para si mesma, para liberar toda a dor, confusão e desejo não resolvido que a queimavam por dentro. Foi por isso que ela não percebeu Kais parado na porta ligeiramente aberta. Ele tinha vindo verificar como Ivor estava se adaptando. Ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Mas quando chegou aos aposentos deles e viu a porta entreaberta, quando olhou pela fresta e viu Alyssa dançando, Kais congelou. Ela era de tirar o fôlego, mais do que de tirar o fôlego. Era como ver a própria tentação tomar forma, como ver um sonho se tornar realidade. As roupas que ela usava deixavam pouco para a imaginação. Mas não era isso que o mantinha ali. Era a maneira como ela se movia, a emoção crua que transbordava de cada gesto, a vulnerabilidade nua que ela nunca permitiria que ninguém visse enquanto estivesse totalmente acordada. Seu corpo reagiu instantaneamente, o desejo ardendo em suas veias como fogo líquido. Ele deveria ir embora.
Deveria fechar a porta e se afastar antes que ela ouvisse. Mas ele não conseguia mover os pés. Não conseguia desviar o olhar. 7 anos. 7 anos desde que ele a tinha visto assim, perdida no movimento, completamente livre. E era como se o tempo não tivesse passado. Como se eles ainda fossem aqueles dois jovens amantes roubando momentos proibidos. Alyssa girou, e foi então que finalmente viu Kais. Seus olhos se arregalaram, e por um instante ela congelou. Kais esperava que ela parasse, corresse para se cobrir, gritasse com ele por invadir sua privacidade. Mas Alyssa não fez nada disso. Em vez disso, mantendo o olhar fixo no dele, continuou dançando. O ar entre eles ficou eletrizante. Ela estava dançando para ele agora, só para ele, e ambos sabiam disso. Cada movimento era uma provocação, uma pergunta, um desafio. Kais sentiu sua respiração acelerar, seu coração martelando contra as costelas. Suas mãos estavam cerradas em punhos ao lado do corpo, lutando contra o desejo irresistível de atravessar a sala, puxá-la para seus braços, e a música imaginária terminou. Alyssa parou, o peito subindo e descendo com respirações rápidas, os olhos ainda fixos nos dele. Nenhum dos dois falou. Nenhum dos dois se moveu. Só então Kais percebeu que sua boca estava ligeiramente aberta, que ele estava olhando para ela como um homem completamente enfeitiçado. Ele provavelmente parecia atordoado, perdido, totalmente sob o feitiço dela. E talvez estivesse. Sua voz saiu áspera. Perdoe-me, eu não deveria. Sinto muito. Então, antes que pudesse fazer algo ainda mais tolo, Kais se virou e praticamente fugiu pelo corredor. Seus passos apressados ecoavam na pedra. Quando chegou aos seus aposentos, bateu à porta e encostou as costas nela, sua respiração ainda irregular. O que diabos há de errado comigo? Murmurou para a sala vazia. 7 anos desde que ela supostamente usara seu amor de forma tão calculista. 7 anos construindo muros ao redor de seu coração, prometendo a si mesmo que nunca mais seria tão tolo. E alguns minutos observando-a dançar foram suficientes para fazer tudo ameaçar desmoronar. Ele ainda o queria. Mesmo depois que ela o traíra, mesmo com Diana esperando para se tornar sua rainha, mesmo sabendo o quanto isso era errado, ele ainda a desejava com uma intensidade que beirava a dor. Você é patético, disse a si mesmo, afastando-se da porta e caminhando até a janela. Mas mesmo enquanto olhava para a noite escura, tudo o que conseguia ver era Alyssa dançando, se movendo, olhando diretamente para ele com aqueles olhos que pareciam ver através de todas as defesas que ele havia construído. Em seus aposentos, Alyssa sentou-se na beira da cama, tremendo. O que ela havia feito? Por que continuou dançando quando o viu? Por que ela não parou, se cobriu, se comportou como qualquer mulher sensata faria? Mas ela sabia o motivo, mesmo que não quisesse admitir. Porque parte dela queria que ele a visse assim. Queria lembrá-lo do que eles haviam compartilhado, do fogo que uma vez queimou entre eles. Queria provocá-lo, fazê-lo sentir pelo menos uma fração do desejo desesperado que ainda a consumia. Era errado, terrivelmente errado, mas seu coração, seu corpo traidor, não parecia se importar com a lógica ou a razão. Alyssa deitou-se puxando os cobertores sobre si mesma, como se eles pudessem protegê-la de seus próprios pensamentos. Isso é loucura, ela sussurrou na escuridão. Loucura completa. Mas mesmo sabendo disso, mesmo entendendo que estava brincando com fogo, ela não conseguia se arrepender totalmente daqueles momentos. Vê-lo olhando para ela daquele jeito novamente, com desejo e conflito lutando em seus olhos. Pelo menos agora ela sabia que ele não era completamente indiferente, que por baixo de toda aquela frieza e ressentimento, ainda havia brasas do que antes fora uma chama consumidora. E Alyssa não sabia se isso a confortava ou a aterrorizava. Provavelmente ambos. 2 dias se passaram em intenso silêncio. Kais evitou os aposentos de Alyssa, embora passasse tempo com Ivor em outras partes do castelo. Alyssa se manteve ocupada cuidando do filho, explorando menos o castelo, tentando se tornar invisível. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Era meio da tarde quando Ivor estava tendo sua aula de esgrima. O mestre de armas estava lhe ensinando um movimento particularmente complicado, uma defesa contra ataques por cima da cabeça. Assim, demonstrou o homem. Você bloqueia com a espada em ângulo, depois vira-se. Mas a espada de madeira estava gasta, com rachaduras invisíveis enfraquecendo sua estrutura. Quando Ivor tentou o movimento, a madeira se partiu e um pedaço afiado voou em direção ao seu corpo. Ele tentou se esquivar, mas não foi rápido o suficiente.
A madeira cortou seu estômago, um corte profundo que começou a sangrar imediatamente. Ivor gritou, mais de surpresa do que de dor, e colocou a mão na barriga. Quando viu o sangue nos dedos, entrou em pânico. Mãe, Alyssa, que observava à distância, sentiu o coração parar. Ela correu mais rápido do que nunca, chegando ao lado de Ivor em segundos. Deixe-me ver, disse ela, tentando manter a voz calma, embora o terror rugisse dentro dela. O corte era profundo, o sangue escorria pelo abdômen de Ivor e manchava suas roupas. Não parecia fatal, mas era feio e precisava de atenção imediata. Vamos, Alyssa o pegou nos braços, mesmo ele sendo grande demais para isso, e começou a correr em direção aos aposentos deles. Vai ficar tudo bem, meu amor, vai ficar tudo bem. Mas lágrimas já escorriam pelo seu rosto enquanto ela corria, tomada pelo pânico. Alguém chame o curandeiro, gritou ela para os criados que assistiam à cena. Quando chegou aos aposentos, deitou Ivor cuidadosamente na cama e pegou panos limpos para pressionar contra o ferimento. Dói, mamãe, choramingou Ivor. E ver seu menino corajoso daquele jeito, tão vulnerável e assustado, partiu o coração de Alyssa em 1000 pedaços. Eu sei, meu amor, eu sei. Mas a curandeira chegará em breve e fará você ficar bom novamente. A porta se abriu com um estrondo e Sais entrou como uma tempestade. Alguém deve ter lhe contado sobre o acidente. O que aconteceu? Ele perguntou, seus olhos indo direto para Ivor na cama. A espada quebrou durante o treinamento, disse Alyssa, sua voz trêmula. Cortou o abdômen dele. Já mandei chamar a curandeira. Kais atravessou a sala em 2 passadas, olhando para o ferimento com uma expressão tensa. Deixe-me ver. Alyssa puxou o pano cuidadosamente, revelando o corte que ainda sangrava. Kais fez uma careta. Esse corte é profundo. O corpo não vai curar isso sozinho. Eu sei. Mais lágrimas escorreram pelo rosto de Alyssa. Onde está o curandeiro? Por que ele ainda não chegou? Ele está a caminho. Kais colocou a mão no ombro de Ivor. Você está bem, filho. Você vai ter uma cicatriz digna de um guerreiro. Ivor tentou sorrir, mas o movimento fez o corte latejar e ele gemeu. Foi então que Alyssa realmente começou a desmoronar. Soluços vieram em ondas pesadas, seu corpo inteiro tremendo enquanto ela se agarrava à mão de Ivor. Perdoe-me, ela chorou. Perdoe-me, meu amor. Eu deveria ter estado mais perto. Eu deveria ter estado. Alyssa. A voz de Kais era firme. Isso não foi culpa sua. Ele é apenas uma criança. Ele poderia ter se machucado muito mais, mas não se machucou. Micaiah colocou as mãos nos ombros dela, forçando-a a olhá-lo. Respire. Ele vai ficar bem. Mas Alyssa não conseguia parar de chorar. Toda a tensão dos últimos dias, todo o medo, ansiedade e amor desesperado se manifestando de uma só vez. Sem pensar, Kais a puxou para seus braços, deixando-a chorar contra seu peito. Era a primeira vez que ele a abraçava assim, desde que a reencontrou. E a sensação era familiar e perturbadora. O cheiro dela o atingiu de repente. Aquele cheiro único que era só dela, que nem os anos nem a distância apagaram de sua memória. Agora estava mais forte, intensificado pela emoção e pelo pânico. E isso despertou algo primitivo em Kais que o fez querer rugir. Era quase insuportável. Todos os seus instintos gritavam para que ele a segurasse com mais força, enterrasse o rosto em seus cabelos, a marcasse como sua de todas as maneiras possíveis. Mas Ivor estava bem ali, e a curandeira estava a caminho. E isso era errado em tantos níveis que Kais havia perdido a conta. Ainda assim, ele não conseguia soltá-la. Não conseguia soltá-la, mesmo sabendo que deveria. A curandeira chegou, uma mulher de cabelos grisalhos com mãos hábeis e uma expressão calma. Deixe-me ver o menino, disse ela, e Kais gentilmente afastou Alyssa. Eles ficaram lado a lado enquanto a curandeira examinava o ferimento, limpava-o com ervas medicinais e começava a costurar a pele com pontos pequenos e precisos. Ivor apertou a mão de Alyssa durante todo o processo, tentando ser corajoso, mas incapaz de conter algumas lágrimas. Kais manteve uma mão no ombro de Alyssa, um gesto de conforto que nenhum dos dois questionou naquele momento. Seus dedos apertavam levemente toda vez que Ivor estremecia, como se ele pudesse transmitir força através do seu toque. Pronto, disse finalmente a curandeira, recuando para inspecionar seu trabalho. Ele ficaria com uma cicatriz, mas pequena, nada que um jovem guerreiro não pudesse usar com orgulho. Obrigada, sussurrou Alyssa com a voz embargada pelo choro. Ele precisa descansar agora e manter a ferida limpa. Voltarei amanhã para verificar. Depois que a curandeira saiu, Ivor já estava ficando sonolento, o choque e a dor dos pontos drenando a energia que lhe restava. Durma, meu amor, disse Alyssa suavemente, acariciando seu cabelo. Estarei aqui quando você acordar.
Você promete? Murmurou Ivor, seus olhos já se fechando. Eu prometo. Em poucos minutos ele estava dormindo profundamente, sua respiração lenta e regular. Kais e Alyssa permaneceram ao lado da cama, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a se mover, o primeiro a se afastar. A mão de Kais ainda estava em seu ombro, e mesmo agora, com Ivor seguro e descansando, ele não conseguia baixá-la. Por fim, Alyssa se virou para olhá-lo, e seus rostos estavam tão próximos que ele podia contar cada cílio. Obrigada, ela sussurrou, por estar aqui. Kais deveria ter dito que era seu dever, que Ivory era seu filho, então é claro que ele estaria lá. Que isso não significava nada, mas as palavras que saíram foram diferentes. Sempre. Capítulo 5. O silêncio na sala era quebrado apenas pelo som suave da respiração de Ivor dormindo. Kais e Alyssa ainda estavam lado a lado ao pé da cama, nenhum dos dois querendo ser o primeiro a se afastar, a quebrar aquele frágil momento de trégua. Foi Kais quem finalmente falou, em voz baixa para não acordar o filho. Precisamos conversar. Alyssa sentiu o estômago apertar. Ela assentiu, seguindo-o até a área de estar dos aposentos, longe o suficiente de Ivor para não perturbá-lo, mas perto o suficiente para ouvir se ele acordasse. Keah ficou parado por um longo momento, olhando pela janela para os jardins, banhados pela luz do final da tarde. Quando ele finalmente se virou para encará-la, havia algo em seus olhos que Alyssa não conseguia decifrar completamente. Por que você foi embora com outro homem? Alyssa piscou, confusa. Que outro homem? Do que você está falando? Não finja ignorância. A voz de Kais estava controlada, mas havia uma corrente de dor por trás dela. Maddox me contou, ele disse. Você pediu dinheiro para fugir com seu verdadeiro amor. Alguém da sua aldeia natal? O que aconteceu? Onde está esse homem agora? Ele te abandonou? Toda a cor sumiu do rosto de Alyssa. Havia tantas acusações ao mesmo tempo, mas sua compreensão do que realmente havia acontecido estava começando a tomar forma. Sais, nunca houve outro homem. Então, por que você pegou o dinheiro? Por que você desapareceu sem dizer nada? Ele acreditou nessa mentira por 7 longos anos, pensando que ela o havia traído. Porque eu estava apavorada, ela sussurrou com a voz trêmula, e grávida e sozinha. Kais ficou completamente imóvel. Grávida? Sim, descobri naquele dia, o dia em que seu pai morreu. Eu ia te contar naquela noite. Eu estava tão feliz, Sais, tão cheia de esperança. Ela fez uma pausa, a memória ainda viva mesmo depois de todos esses anos. Mas então ouvi a conversa, seu pai falando com você, dizendo que eu não era adequada, que eu iria arruinar a linhagem, que iria manchar a reputação da coroa. Ele implorou para você me esquecer. Sais fechou os olhos, lembrando-se daquela conversa, lembrando-se de como ele havia evitado dar uma resposta direta, como ele havia sido covarde quando deveria ter defendido o amor deles. E você ouviu tudo. Ele disse que não era uma pergunta. Sim, cada palavra. Eu corri. Eu estava chorando nos corredores quando Maddox me encontrou. Ao ouvir o nome do conselheiro, Kais cerrou os dentes. O que ele disse para você? Que ele já sabia da gravidez? Que ele tinha espiões me vigiando? Que eu era uma ameaça aos planos do reino? As palavras jorraram de sua boca. Ele me ofereceu ouro, disse que com todo o caos da morte do rei, ninguém notaria minha ausência. E então ele me ameaçou. Como? Ele disse que acidentes aconteciam o tempo todo no castelo e que seria uma pena se algo acontecesse comigo ou com a criança que eu carregava. A fúria que passou pelo rosto de Kais foi tão intensa que Alyssa instintivamente deu um passo para trás. Ele ameaçou você e meu filho, disse K, cada palavra saindo como gelo. Eu estava grávida. Eu estava com medo. Alyssa agora chorava abertamente. O que você esperava que eu fizesse? Eu não tinha garantias. Kais, você estava lidando com a morte do seu pai, sua coroação, todas as pressões do reino. Como eu poderia saber se você me protegeria, se me escolheria acima de tudo isso? Você deveria ter confiado em mim. Mas as palavras soaram vazias, porque Kais sabia que ela estava certa. Naquele momento, afogado em tristeza e responsabilidade, puxado em todas as direções. Ele não sabia se teria força para lutar contra todos por ela. Peguei o ouro pensando em nosso filho, continuou Alyssa, sabendo que precisaria de algo para começar a sobreviver até poder trabalhar. Dei à luz sozinha, Kais sozinho, sem parteira, sem curandeiro. Cada palavra era uma facada em seu coração. E quando o dinheiro acabou, fui procurar trabalho. A taverna me contratou como garçonete, mas o salário mal dava para pagar nossa comida. Então uma das dançarinas me convidou para entrar no grupo delas. Pagavam 3 vezes mais, o suficiente para dar comida de verdade para Ivor.
Então você aceitou, disse K. E não havia julgamento em sua voz agora, apenas compreensão dolorosa. Sim, eu nunca dormi com ninguém, nunca. Você foi o único. O Kais ficou em silêncio, processando cada palavra, cada revelação. A verdade se encaixava em sua mente, como as peças de um quebra-cabeça terrível. Maddox havia mentido. Ele havia manipulado os dois. Ele havia roubado 7 anos dele com seu filho. 7 anos com a mulher que ele amava. Tudo por causa de mentiras e medo. Kais. A voz de Alyssa era baixa, assustada. Por favor, diga alguma coisa. Mas ele não conseguia falar. A raiva subia em sua garganta como bile, tão intensa que ele mal conseguia controlá-la, quase deixando seu lobo se libertar. Sem dizer uma palavra, Kais se virou e saiu da sala, seus passos rápidos e pesados ecoando pelos corredores. Alyssa ficou ali tremendo, apavorada por ter dito a coisa errada, por ter piorado tudo em vez de melhorar. Kais encontrou Lucian supervisionando o treinamento noturno dos guardas no pátio. Lucian. Sua voz era fria, controlada, mas o Beta o conhecia bem o suficiente para perceber a tempestade por baixo. Convoque o conselho. Meu rei, já é tarde. Talvez pela manhã, Lucian. Kais olhou para ele e havia algo em seus olhos que fez o Beta recuar. Não me faça repetir. Sim, meu rei. Imediatamente. 20 minutos depois, a sala do conselho estava cheia. Os anciãos pareciam confusos e irritados por terem sido convocados a essa hora, mas nenhum deles ousou reclamar abertamente. Maddox estava entre eles, seu rosto mostrando apenas uma leve curiosidade, embora seus olhos traíssem um lampejo de preocupação. Kai entrou na sala como uma tempestade, e todos se levantaram de uma vez. Sentem-se, ordenou ele com voz severa. Os conselheiros obedeceram rapidamente. Kais ficou diante deles, com as mãos cruzadas atrás das costas, mas todos podiam ver a tensão em cada linha de seu corpo. Descobri algo esta noite, ele começou, com a voz perigosamente calma. Os anciãos trocaram olhares nervosos. Há 7 anos, quando meu pai morreu e eu assumi o trono, uma mulher desapareceu deste castelo. Alyssa Maddox empalideceu visivelmente. O que vocês não sabem é que ela não partiu por vontade própria. O silêncio na sala era absoluto. Ela foi ameaçada. Disseram-lhe que acidentes aconteceriam se ela não desaparecesse, que ela e a criança que carregava estariam em perigo. Kais fez uma pausa, seu olhar percorrendo a sala antes de se fixar em Maddox. E então ela recebeu ouro e foi mandada embora. Vossa Majestade, começou um dos conselheiros mais velhos, deve haver algum mal-entendido. Não há mal-entendido. A voz de Kais era cortante como aço. E eu não terminei, porque depois que ela partiu, aterrorizada e sozinha, alguém nesta sala veio até mim e me contou uma mentira. Uma mentira elaborada sobre como ela havia me usado, como ela tinha outro homem, como ela havia pedido dinheiro para fugir com seu verdadeiro amor. Todos os olhos se voltaram para Maddox, que agora estava praticamente tremendo. Por 7 anos acreditei nessa mentira. 7 anos pensando que tinha sido traído, que tinha sido usado. 7 anos perdidos com meu filho porque alguém decidiu que sabia melhor do que eu o que era bom para o reino. Kais deu um passo em direção a Maddox, e o homem mais velho recuou instintivamente. Levante-se, ordenou Kais. Maddox levantou-se com as pernas trêmulas, sua arrogância habitual completamente desaparecida. Vossa Majestade, eu fiz tudo pelo bem do reino. Só fiz o que seu pai pediu. Seu pai, que sua alma descanse em paz, disse que a garota não era adequada. Você só decidiu manipular seu rei. Kais interrompeu com uma voz tão fria que parecia congelar o ar. Você decidiu ameaçar uma mulher grávida e indefesa. Você decidiu mentir para mim sobre algo que mudou completamente o curso da minha vida. Eu estava protegendo o trono, protegendo a linhagem. Você estava protegendo seu próprio poder. Caos deu mais um passo e Maddox quase se acovardou, protegendo sua influência sobre um jovem rei em luto, e nesse processo você destruiu vidas. Você roubou 7 anos da minha vida com meu filho. Você forçou a mãe do meu filho a viver na pobreza. A sala estava tão silenciosa que cada respiração podia ser ouvida. Vossa Majestade, por favor. Maddox caiu de joelhos. Eu só estava tentando silenciar. A palavra soou como um chicote. Não quero ouvir mais suas mentiras. Kais olhou ao redor da sala para cada rosto dos conselheiros que haviam servido a seu pai e agora serviam a ele. Maddox, a partir deste momento, você não faz mais parte deste reino. Você está condenado ao exílio imediato. Você tem até o amanhecer para deixar Dryanshire e nunca mais voltar. Se você pisar em minhas terras novamente, será executado sem julgamento.
Não, gritou Maddox. Você não pode fazer isso. Servi ao seu pai por décadas. Servi a este reino. Guardas, chamou Kais, e 4 homens entraram ao mesmo tempo. Escoltem o ex-conselheiro Maddox até seus aposentos. Permitam que ele reúna seus pertences e, em seguida, levem-no para fora dos portões. Os guardas agarraram Maddox pelos braços, e o homem mais velho resistiu brevemente antes de perceber que era inútil. Você vai se arrepender disso, gritou ele enquanto era arrastado para fora. Você vai ver que eu estava certo. Aquela mulher vai destruir você. Ela vai destruir tudo. A porta se fechou atrás dele, abafando seus gritos. Kai se virou para os conselheiros restantes, todos parecendo chocados e mais do que um pouco assustados. Alguém mais tem algo a dizer sobre minhas escolhas? Ele perguntou, sua voz ainda mortal. Alguém mais está ansioso para decidir minha vida por mim? Ninguém falou. Ninguém ousou respirar muito alto. Ótimo. Então deixem-me deixar algo bem claro. Não tolerarei mais nenhuma interferência em minha vida pessoal. Não tolerarei mais nenhuma manipulação ou mentira. Vocês estão aqui para aconselhar, não para controlar. E se alguém esquecer essa distinção, seguirá o mesmo caminho que Maddox. Sim, Vossa Majestade, vieram as respostas murmuradas pela sala. Um dos conselheiros mais antigos, Lord Haram, limpou a garganta cautelosamente. Meu rei, se me permite perguntar, o que você pretende fazer agora em relação a Alyssa e ao jovem Ivor? Kais olhou para ele e, pela primeira vez desde que entrou na sala, algo além de raiva apareceu em seus olhos. Vou reivindicar Alyssa. Vou construir minha vida ao lado dela e do meu filho. Vou fazer o que deveria ter feito há 7 anos. Mas Vossa Majestade, disse outro conselheiro hesitante, e a senhora Diana? O noivado já foi anunciado publicamente. Você não pode simplesmente rompê-lo sem consequências. O reino de Valenor ficará ofendido. Ninguém vai querer se casar com Diana depois de tal humilhação. Pode até haver complicações políticas. Guerra? Você quer dizer? Kais disse sem rodeios. Sim, Vossa Majestade. Essa possibilidade existe. O peso dessa realidade caiu sobre Kais como chumbo. Ele não poderia simplesmente cancelar o noivado sem causar enormes problemas diplomáticos. Diana não merecia ser humilhada assim. E Valenor era um reino poderoso, uma aliança importante. Foi então que Lucien deu um passo à frente com um sorriso tímido, mas determinado no rosto. Se me permite, meu rei, acredito ter uma solução. Todos os olhares se voltaram para o Beta. Eu me casarei com a senhora Diana. O silêncio durou 3 batidas de coração. Então as vozes explodiram. Você, um Beta. O escândalo seria silencioso. Kais ordenou, mas agora havia um leve sorriso no canto de sua boca. Deixe Lucien falar. Lucien respirou fundo, endireitando os ombros. Lady Diana é minha companheira. Percebemos isso no momento em que nos vimos. Mas como ela foi prometida a Vossa Alteza, não poderíamos reconhecer esse vínculo sem causar um desastre político. As implicações do que ele estava dizendo começaram a fazer sentido. Vocês são companheiros? Perguntou Kais, com uma alegria genuína começando a brilhar em seus olhos. Sim, meu rei. E se Vossa Alteza permitir, se a libertar do noivado, eu a reivindicarei imediatamente. O reino de Valenor não ficará ofendido, pois sua filha ainda se casará com alguém de alta posição em Drakenshire. Não haverá humilhação. E o sorriso de Lucien se ampliou. Diana e eu finalmente poderemos ficar juntos. Kais atravessou a sala em 3 passos e puxou Lucien para um abraço apertado, rindo pela primeira vez em dias. Seu idiota magnífico, disse ele, dando um tapinha nas costas do amigo. Por que você não me contou antes? Porque ela foi prometida a você. E eu nunca trairia meu rei dessa forma. Sinto muito por tudo. Lealdade mal colocada, meu amigo. K deu um passo para trás, segurando Lucien pelos ombros. Esta é a surpresa mais bem-vinda que eu poderia ter pedido. Estou realmente feliz por vocês dois. Então, tenho sua permissão? Permissão? Você tem minha bênção? Kais riu novamente. Vá contar a ela agora mesmo. Lucien não precisou ouvir 2 vezes. Ele saiu correndo da sala do conselho, deixando os anciãos murmurando entre si sobre a inesperada reviravolta dos acontecimentos. Lucien encontrou Diana em seus aposentos, sentada perto da janela e contemplando as estrelas. Ela se virou quando ele entrou e o sorriso que iluminou seu rosto era como o nascer do sol. Lucien, o que você está fazendo aqui? Ele atravessou a sala e se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos nas suas. Podemos ficar juntos. Podemos nos casar. Diana ficou completamente imóvel. O quê? Kais descobriu a verdade sobre Alyssa. Ele exilou Maddox e liberou você do noivado.
Acredito que sua conversa com ele finalmente fez aquele homem teimoso cair em si. Você é tão inteligente. Lucian beijou as mãos dela, lágrimas de alegria já brilhando em seus olhos. Diana, finalmente posso torná-la minha e pertenço a você. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela também. Lucian a tomou nos braços e a girou. Vamos nos casar, disse ele, beijando todo o rosto dela. Imediatamente. Amanhã, se possível, não vou esperar nem mais um dia para fazer de você minha esposa. Diana riu entre lágrimas. Eles se beijaram ali, finalmente livres para amar abertamente, finalmente capazes de reivindicar o vínculo de companheirismo que haviam descoberto meses antes, mas que foram forçados a manter em segredo. E enquanto se abraçavam, dois companheiros finalmente se uniram. O destino, que parecia ter conspirado para mantê-los separados, finalmente se afastou e os deixou encontrar sua felicidade. Na manhã seguinte, Kais foi até os aposentos onde Alyssa e Ivor estavam hospedados. Ele bateu suavemente antes de entrar, encontrando Ivor acordado e alegre, com o ferimento na barriga coberto por um curativo limpo. Pai. Ivor pulou da cama assim que o viu. Kais se ajoelhou e examinou cuidadosamente o ferimento. Uma marca de honra, disse ele com um sorriso. Mas prometa-me que você será mais cuidadoso nas próximas aulas. Eu prometo. Ivor abraçou seu pai e Kais o abraçou de volta, segurando seu filho com aquele amor paterno que ficava mais forte a cada dia. Mas durante toda a conversa, seu olhar continuava se desviando para Alyssa. Ela estava perto da janela, vestindo um vestido simples, mas elegante, com o cabelo trançado de forma solta. Sempre que seus olhos se encontravam, havia uma faísca entre eles, uma tensão que tornava o ar mais denso. Ivore, disse Kais finalmente, por que você não vai até os estábulos? Pedi aos tratadores que lhe mostrassem os novos Foss que nasceram. Os olhos de Ivor se arregalaram. Posso? Você pode, mas leve um guarda com você. Ivor saiu, eufórica, e de repente, Kais e Alyssa ficaram sozinhos. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com tudo o que havia sido dito na noite anterior, com todas as verdades que vieram à tona, com todas as possibilidades que agora se abriam diante deles. Kais, Alyssa começou, sua voz hesitante. Sobre ontem, Maddox foi exilado. Kais interrompeu. Ele nunca mais voltará para Draenor. Alyssa olhou para ele, atordoada, e deixei bem claro para o conselho que não tolerarei mais nenhuma interferência na minha vida. E Diana? A pergunta escapou antes que Alyssa pudesse impedi-la. Um sorriso tocou os lábios de Kais. Diana vai se casar com Lucian. Eles descobriram que são companheiros. Oh, Alyssa não sabia o que sentir. Alívio, esperança, medo. Kais deu um passo em direção a ela, depois outro, até estar perto o suficiente para tocá-la, mas não a tocou. Ainda não. Passei 7 anos acreditando em uma mentira, disse ele suavemente, construindo muros ao redor do meu coração, convencendo-me de que o amor era fraqueza, que a confiança era tolice. Kais, mas você nunca me traiu. Você só estava tentando proteger nosso filho da única maneira que sabia. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Alyssa. Sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito por não ter sido mais forte, por não ter lutado mais, por ter deixado o medo me controlar. E sinto muito por não ter procurado a verdade, por ter aceitado as mentiras de Maddox tão facilmente, porque era mais simples do que enfrentar a dor. Kais finalmente a tocou. Suas mãos repousaram gentilmente sobre os ombros dela. Perdi anos com você e com Ivor. Anos que nunca recuperaremos. Eu sei, ela soluçou. Mas não vou perder mais nada. Sua voz agora era firme, resoluta. Não vou deixar que o medo, o orgulho ou qualquer outra coisa me afaste de você novamente. Alyssa olhou para ele através das lágrimas, mal ousando acreditar no que estava ouvindo. O que você está dizendo? Estou dizendo que quero você, Alyssa. Quero você ao meu lado. Quero construir uma vida com você e Ivor. Quero... Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Quero reivindicá-la como minha diante de todo o reino. O coração de Alyssa batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Mas o conselho, as leis... Ivor ainda é considerado um bastardo. Então mudarei as leis. Vou lutar pelo direito de Ivor de herdar e vou lutar pelo direito de ter você como minha companheira. Ele se inclinou, pressionando a testa contra a dela, sua respiração se misturando com a dela. Me dê uma chance, ele sussurrou. Uma chance de consertar tudo o que eu quebrei. Uma chance de ser o homem que você e Ivor merecem. Uma chance de te amar da maneira que eu deveria ter te amado o tempo todo. Alyssa fechou os olhos, as lágrimas ainda caindo, mas agora eram lágrimas de alegria misturadas com dor.
Ela sussurrou de volta. Sim, Kais. E ali, nos aposentos inundados pela luz da manhã, com seu filho explorando alegremente os estábulos lá fora, Kais finalmente a beijou. E foi como voltar para casa, como encontrar a peça que faltava em si mesmo, como respirar pela primeira vez depois de estar debaixo d'água. Epílogo. 3 dias se passaram desde que Kais revelou seus verdadeiros sentimentos. 3 dias de olhares furtivos, de mãos se tocando brevemente quando ninguém estava olhando, de tensão crescente que ameaçava consumir os dois. Mas Kais tinha um plano. Ele a encontrou nos jardins observando o Ivor brincar com outros jovens nobres. Preciso de você esta noite, disse ele baixinho, aproximando-se por trás. Alissa se virou, com o coração acelerado pelo tom de voz dele. Para quê? É uma surpresa. Seus olhos brilhavam com algo que fez o estômago dela revirar. Você confia em mim? Sim, ela respondeu sem hesitar. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Então esteja pronta ao anoitecer. Vou usar algum pretexto para tirá-la do castelo sem levantar suspeitas. Kais, o que você está planejando? Você verá. Ele tocou seu rosto brevemente, um gesto tão terno que fez seus olhos arderem com lágrimas não derramadas. Apenas confie em mim. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de ouro e roxo, Kais apareceu nos aposentos de Alissa. Ivory já estava dormindo, exausto de um dia inteiro de aulas e brincadeiras. Pronta? Sais estendeu a mão. Alissa a segurou, deixando-o guiá-la pelos corredores. Eles usaram passagens laterais, evitando os salões principais, onde os cortesãos poderiam vê-los juntos. Quando chegaram aos estábulos, 2 cavalos já estavam selados e esperando. Para onde estamos indo? Perguntou Alissa enquanto ele a ajudava a montar. Para um lugar que você conhece bem, um lugar que foi nosso uma vez e será nosso novamente. A compreensão a atingiu como um raio. A clareira, aquele pedaço secreto da floresta, onde eles costumavam se encontrar, onde haviam compartilhado tantas noites de amor e promessas. Eles cavalgaram em silêncio, com a lua começando a subir no céu. Era lua cheia, sua luz prateada banhando tudo com um brilho místico. Quando finalmente chegaram à densa floresta, Kais desmontou e ajudou Alissa a descer, amarrando os cavalos antes de pegar sua mão novamente. A clareira se abriu diante deles, exatamente como Alissa se lembrava. Talvez as árvores estivessem um pouco mais altas agora, a vegetação rasteira um pouco mais densa, mas essencialmente era a mesma. A lua cheia iluminava o local como um palco celestial, transformando a grama em prata e as flores silvestres em joias cintilantes. Você se lembra? Kais perguntou suavemente. Como eu poderia esquecer? Alissa sussurrou, com lágrimas já se acumulando em seus olhos. Foi aqui que eu te amei pela primeira vez sob a lua cheia. Kais concluiu, virando-se completamente para encará-la. Onde jurei que você seria minha para sempre. Ele deu um passo à frente, depois outro, até ficar tão perto que Alissa podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Eu quebrei essa promessa, ele continuou, a voz áspera de emoção. Chais, ele segurou o rosto dela com as mãos, os polegares acariciando suas bochechas. Hoje à noite, aqui neste lugar, quero fazer essa promessa novamente. Mas desta vez, da maneira certa, da maneira permanente. O coração de Alissa batia tão forte que ela mal conseguia respirar. Ela sabia o que isso significava. Ela conhecia as tradições de sua espécie. Ele a beijou então, e não foi nada parecido com os beijos hesitantes dos últimos dias. Era puro fogo, paixão selvagem. 7 anos de desejo reprimido finalmente liberado. Alissa derreteu contra ele, seus braços envolvendo seu pescoço, puxando-o para mais perto. Sua língua deslizou para dentro de sua boca, provocando e exigindo. E ela o recebeu com igual fervor, saboreando-o como se estivesse morrendo de sede e ele fosse água. Eu te amo, murmurou Kais contra seus lábios. Sempre te amei. Mesmo quando pensei que te odiava, era amor. Eu também te amo, respondeu Alissa, beijando-o novamente. Nunca parei, nem por um segundo. Kais a levantou como se ela não pesasse nada e a deitou gentilmente na grama macia iluminada pelo luar. Ele pairou sobre ela por um momento, apenas olhando, apenas admirando. Você é tão linda, disse ele, sua voz cheia de reverência. Tão perfeitamente linda. Suas mãos começaram a remover as camadas de roupa entre eles, lenta, mas deliberadamente. Cada pedaço de pele exposta era adorado com beijos, com toques que faziam Alissa tremer. Quando finalmente ficaram pele com pele, Kais fez uma pausa, olhando profundamente nos olhos dela. Uma vez que eu te marcar, não haverá volta, disse ele.
Você será minha para sempre, ligada a mim de maneiras que nem mesmo a morte poderá quebrar. Eu sei. Alissa tocou seu rosto, seu coração tão cheio que parecia que poderia explodir. Com um gemido profundo que parecia vir de sua própria alma, Kais finalmente a possuiu. Seus corpos se uniram sob a lua cheia, movendo-se juntos em um ritmo tão antigo quanto o próprio tempo. Era diferente daquelas noites roubadas anos atrás. Agora havia mais profundidade, mais compreensão do que estavam fazendo, do que isso significava. Cada toque era uma promessa, cada beijo era um voto, cada movimento os aproximava daquela união permanente que ia além do físico. Minha, ele sussurrou contra a pele dela. Finalmente completamente minha. E você é meu, Alissa respondeu, puxando-o para outro beijo. 3 dias depois, o grande salão de Drynshire estava cheio. Nobres de todo o reino foram convocados, juntamente com representantes de reinos aliados. Alissa estava em seus aposentos sendo preparada por criadas que agora a tratavam com respeito cauteloso. Ela usava um vestido azul profundo que fazia seus olhos brilharem, seu cabelo arrumado em tranças intricadas, entrelaçadas com fitas prateadas. E em volta do pescoço, claramente visível, estava a marca que Mark Kais havia deixado. Você está nervosa? Perguntou Diana entrando no quarto. Ela e Lucian haviam se casado apenas 2 dias antes, em uma cerimônia pequena e bonita. Aterrorizada, Alissa admitiu honestamente. Você não precisa estar. Diana tocou seu ombro gentilmente. Você é a escolha dele, e qualquer pessoa com olhos pode ver que vocês pertencem um ao outro. Mas eu sou apenas. Você é a mãe do filho dele. Você é a mulher que ele ama. Diana sorriu. Isso é tudo o que importa. Um criado bateu à porta. Está na hora, minha senhora. Alissa respirou fundo, alisando o vestido com as mãos trêmulas. Como estou? Como uma rainha, disse Diana sinceramente. Juntas, elas caminharam pelos corredores em direção ao grande salão. As enormes portas estavam fechadas e Alissa podia ouvir o murmúrio de vozes do outro lado. Pronta? Diana perguntou. Alissa assentiu, incapaz de falar. As portas se abriram. O salão ficou instantaneamente em silêncio. Todos os olhos se voltaram para Alissa quando ela entrou, com a cabeça erguida, apesar do medo que sentia por dentro. Ela caminhou pelo corredor central, passando por rostos que variavam de curiosos a hostis a genuinamente satisfeitos. No outro extremo do salão, em um trono elevado, estava Kais. Ele usava suas vestes reais completas, a coroa na cabeça, parecendo em todos os aspectos o rei que era. Mas quando seus olhos encontraram os dela, tudo o que Alissa viu foi o homem que a amava. Ao lado dele, em um trono menor, estava Ivor. O menino vestia roupas nobres, parecendo um pequeno príncipe, embora seus olhos mostrassem nervosismo por ter tantas pessoas olhando para ele. Alissa chegou ao fim do corredor e Ká desceu do trono, estendendo a mão para ela. Ela a segurou, deixando-o levá-la até o espaço entre os 2 tronos. Nobres de Drakenshire, Kais começou, sua voz ecoando pelo salão. Obrigado por virem hoje. Chamei todos vocês aqui para testemunhar um anúncio de grande importância. Ele se virou para Alissa, segurando suas 2 mãos. 7 anos atrás, cometi um erro terrível. Permiti que mentiras e manipulação me separassem da mulher que amava. Perdi anos preciosos por causa do medo e do orgulho. Mas isso acabou. Kais levantou uma das mãos de Alissa, certificando-se de que a marca em seu pescoço fosse claramente visível. Esta é Alissa, mãe de meu filho, Ivory, e minha companheira declarada sob a lua cheia, de acordo com nossas tradições. Murmúrios se espalharam pela multidão, mas Kais continuou, sua voz se elevando acima deles. Sei que alguns de vocês questionarão minha escolha. Dirão que uma rainha deve ser de sangue nobre, criada em salões reais, versada em política e etiqueta. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do salão. Mas eu digo o seguinte, Alissa provou sua força de maneiras que a maioria de vocês nunca precisará provar. Ela criou nosso filho sozinha. Ela sobreviveu a circunstâncias que teriam destruído pessoas mais fracas. E ela fez tudo isso com graça, dignidade e amor incondicional. Ele se virou para Alissa com os olhos brilhando de emoção. Ela é mais forte do que qualquer nobre que já conheci, mais corajosa do que muitos guerreiros, e mais adequada para ficar ao meu lado do que qualquer outra mulher em qualquer reino. Kais voltou a encarar a multidão, sua voz assumindo aquele tom de comando absoluto. A partir de hoje, Alissa é reconhecida como minha rainha de Drynshire, e qualquer um que desrespeitá-la estará me desrespeitando. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então, lentamente, Lucian começou a aplaudir. Diana se juntou a ele.
Em seguida, alguns dos guardas que haviam observado Alyssa cuidar de Ivor com tanta dedicação. Depois, mais e mais pessoas, até que todo o salão estava lá aplaudindo. Kais coroou Alyssa ali mesmo, diante de todos. A coroa era delicada, mas linda, prata entrelaçada com pedras da cor da lua. Ao colocá-la sobre a cabeça dela, ele sussurrou apenas para seus ouvidos: "Minha rainha, minha Alyssa." Lágrimas corriam livremente por suas bochechas agora, mas eram lágrimas de pura alegria. "Meu rei, meu Kais." Ele a beijou diante de todo o reino. Um beijo que selou tudo o que eles haviam prometido um ao outro. Quando se separaram, Kais estendeu a mão para Ivor, que pulou do trono e correu para os braços dos pais. Os três se abraçaram ali. Uma família finalmente reunida, finalmente completa. "Meu filho", disse Ká em voz alta, segurando Ivor contra o peito. "Príncipe Ivor de Draenor, herdeiro do trono." Naquela noite, após os banquetes e celebrações, Kais levou Alyssa e Ivor aos jardins privados do castelo. A lua, ainda quase cheia, banhava tudo com sua luz prateada. "Olha, mamãe." Ivor apontou para o céu. "É a mesma lua que está na sua coroa." Alyssa riu, ajoelhando-se para ficar no nível dos olhos dele. "Sim, meu amor, é mesmo. Então você é a rainha da lua", declarou Eivor com a lógica simples de uma criança. "Não", disse Ká, sentando-se na grama e puxando os dois para seus braços. "Sua mãe é a rainha de Drakenshire e Luna do meu coração." Eivor se aconchegou entre eles, bocejando. Tinha sido um dia longo e emocionante para um menino pequeno. "Conte uma história", ele pediu sonolento. "Que tipo de história?" Alyssa perguntou, acariciando seu cabelo. "Sobre como vocês se conheceram. Sobre quando se apaixonaram." Kais e Alyssa trocaram um olhar por cima da cabeça de Eivor, e nos olhos um do outro viram tudo. O passado doloroso, o presente precioso, o futuro promissor. "Bem", começou Kais com voz suave. "Era uma vez um príncipe tolo que não tinha coragem de enfrentar seus próprios medos e construiu uma parede ao redor do coração. Ele preferia culpar os outros em vez de assumir a responsabilidade por seus próprios erros, até que um dia compreendeu que amar requer humildade e que o amor só começa onde o orgulho termina. E quando finalmente se atreveu a mergulhar no quebra-cabeça de sua própria vida, descobriu que as peças que faltavam eram exatamente aquelas que ele mais se esforçava para ignorar. Ele só precisava encontrá-las e ter a coragem de colocá-las no lugar certo.